Muito bem, então continuando nossa aventura por ponteiros, né? Vamos entrar então em atribuição de ponteiros. Né? Então, como é que a gente faz atribuição com ponteiros? Bom, da mesma maneira que ocorre com uma variável comum, o conteúdo de um ponteiro pode ser passado para outro ponteiro do mesmo tipo. Então, eu consigo criar um ponteiro do tipo inteiro e passar para ele um outro ponteiro desse mesmo tipo. Então, no nosso exemplo ali, eu poderia construir um ponteiro, sei lá, j, e aí esse ponteiro j receberia, no nosso exemplo anterior, né, do vídeo anterior, onde nós tínhamos o ponteiro p, eu passo que p, j é igual a p, pronto. A minha variável, o meu ponteiro de inteiros, né, de j, passa a ter o mesmo valor do meu vetor, da minha posição de memória do p. Né? Por exemplo, uma variável ponteiro declarada como apontador de dados inteiros deve sempre apontar para dados desse tipo. Né? A gente tem que manter a consistência dos dados, não adianta eu apontar um inteiro para uma posição onde tem, sei lá, algum outro dado lá, porque a gente vai ter uma inconsistência no código e isso vai gerar um erro na hora de manipular, não um erro de código, mas um erro na hora de manipular essa informação, porque ele vai estar esperando o inteiro, ele vai ler aquilo ali como inteiro e aí ele pode ter alguma situação inesperada diante desse erro de tipagem. Tá? Observar que em C é possível atribuir qualquer endereço a uma variável ponteiro. Desse modo, é possível atribuir o endereço de uma variável do tipo float a um ponteiro do tipo int. No entanto, o programa não irá funcionar da maneira correta, porque na hora que ele vai esse ponteiro, na hora que ele vai tentar ler a informação, ele vai esperar um int lá, ele vai ler aqueles bits que tem essa posição de memória como inteiro, e aí você não vai entender aquilo ali como um valor correto, você vai entender aquilo ali como você vai entender aquilo ali como se fosse um valor correto, mas na verdade aquele não é o valor correto. Então você está esperando um float, vai aparecer um int lá, e aí você não vai entender muito bem o que está ali dentro. Então o seu programa não vai funcionar, pelo menos do jeito que você espera. Ok? Então aqui o exemplo, né, nós temos um vetor. Esse vetor aqui ele é de tamanho indefinido, né, então a gente passou aqui o colchete, então, mas ele tem, a gente pode contar, ele tem 5 posições. Tá? Aí o que eu faço? Eu crio o ponteiro 1 e perdão, os ponteiros P1 e o ponteiro P2 e digo que I vale 100. O que eu posso dizer? Eu vou dizer o seguinte: P1 vai ser igual à posição de memória da minha segunda, do meu segundo valor, perdão, meu terceiro valor do vetor de nome vetor. Né? Então qual é a posição aqui? 0, 1, 2 vai imprimir 30. Então o P1 vai receber o endereço aonde está salvo o valor 30, que faz parte de um vetor cujo nome da variável responsável por isso é o vetor. Né? Então do vetor chamado vetor. Da mesma forma que P2 vai ser igual à posição de memória onde está salvo a variável i. Né? Então a posição de memória onde está salva a variável i é uma posição qualquer, mas a informação que está salva na variável i, nesse endereço de memória específico, é o 100. Então se eu mandar imprimir aqui asterisco P2, eu vou imprimir 100. Se eu disser que P2 é igual a P1, né, P1 está valendo o espaço de memória, está apontando para a posição de memória onde está salvo o meu vetor na posição 2, na terceira posição do meu vetor. E a terceira posição do meu vetor aqui é o 30. Então, ele está apontando para o endereço de memória desse cara aqui, certo? Que é a minha posição 30. Se eu mandar então imprimir o valor que está dentro desse endereço de memória, ele vai imprimir 30 aqui dentro. Tudo bem? Bom, então reaproveitando o exemplo, né, mas agora para explicar uma outra característica que é o incremento e decremento de ponteiros. Né? O incremento e decremento de ponteiros nada mais é do que você dizer,
para o seu ponteiro para você somar, mudar uma posição ou outra posição da memória, né? Então, vou explicar aqui um pouquinho. Vamos interpretar esse código aqui, né? Nesse código aqui, o que nós temos é o seguinte, ó, nós temos o P1, certo? Então, P1, ele vai trabalhar efetivamente como o nosso ponteiro 1, nós temos o vetor como era na posição anterior, tá? Então aqui, ó, o P1 vai receber a posição de memória do que está se armazenando a posição 2 do meu vetor. Posição 2 é a terceira posição do meu vetor, né? Então aqui 0, 1, 2 é a posição 30. Então ele está apontando efetivamente para cá. Então suponhamos que eu esteja colocando minha posição de memória para, sei lá, minha posição de memória é a posição 4, tá? E aí eu chego pro meu programa e falo o seguinte, ó, agora pega essa posição de memória e some uma unidade. As posições de memória são armazenadas, né? A posição é byte a byte, né? Então, se um inteiro a gente precisa de 4 bytes para ser representado, se a gente pede para ele mudar apenas 1 byte, ele vai ler uma informação toda errada, né? Porque ele vai perder um byte de informação que é super importante para esse armazenamento, correto? Então, o que vai acontecer aqui, né? Ele iria se a gente fizesse aqui no modo que a gente está acostumado, né, somar uma posição mais 1, ele sairia da posição 4 e iria para a posição 5. E aí daria uma zoeira, né? Ficaria bem esquisito, porque qual é a posição? O que eu tenho na posição 5, 6, 7 e 8, né? 5, 6, 7 e 8. Eu tenho uma parte, 3 posições de memória que eram de um dado anterior, mais uma posição de memória que é de um outro dado que eu nem sei o que é. Bom, felizmente não é isso que acontece, né? O que o ponteiro faz, né? Quando a gente faz o mais, ele verifica qual é o tamanho do tipo que eu estou usando e acrescenta a quantidade de bytes necessários para fazer com que eu leia exatamente a próxima posição de memória. Então aqui no caso, eu estou no 30, eu vou somar mais, estou aqui com o ponteiro apontando para o endereço que tem o valor 30. Se eu somar mais 1, ao invés de eu ir para a posição 5, eu vou para a posição 8, que é exatamente a posição que eu gostaria de estar lendo, correto? Então, aqui se eu fizer P1++, eu vou mudar para a posição agora do valor 40. Então, se eu mandar imprimir o conteúdo, o valor do endereço de memória para o qual o ponteiro está apontando, eu vou imprimir 40 aqui, certo? Da mesma forma, se eu somar mais 1, eu vou sair do 40 e vou para a posição do 50, porque eu andei mais 4 bytes. Andei 4 bytes para a direita, né? Então, eu vou imprimir aqui, se eu mandar imprimir o valor para o qual o endereço de memória do P1 está sendo apontado, né? Se eu mandar imprimir o conteúdo dessa posição de memória que está guardada em P1, eu vou imprimir 50, porque estou movendo o meu ponteiro. Da mesma forma que eu posso mover o meu ponteiro de forma incremental, ou seja, sair daqui e vir para cá e para onde quer que seja, eu posso vir voltando para a minha posição anterior. Tudo bem? Então, ponteiros, a gente tem essa situação, né? Quando dou mais, não é mais efetivamente de 1, mova uma posição adiante ou mova uma posição anterior, se for o menos, ou menos 1, ou menos qualquer coisa. E isso a gente vai ver no próximo slide. Então, um ponteiro para um número inteiro, né, que é armazenado em 4 bytes, é incrementado por 1 e aponta para o próximo número inteiro. Né? E aí, justamente explicando aquilo que eu falei, né, se não deveria ser 4, né, e aí ele explica que o compilador, né, na hora que ele vai fazer o programa, na hora que ele vai executar o programa, ele já entende que você não está querendo aumentar de uma unidade, você está querendo aumentar um espaço de memória. E aí ele quer ir para o próximo espaço de memória, então ele já calcula efetivamente, né,
qual é o tamanho daquele tipo de dado, e aí ele já salva, ele já move o ponteiro para a posição de memória correta. Então esse ajuste é feito de acordo com o tipo do operando, né? Se eu tiver, no caso, um char, né? Um char ele vai gastar 1 byte. Então, se eu tiver com posições de byte, né? Tiver um vetor de bytes e esse ponteiro é um ponteiro de bytes, eu vou movendo de 1 em 1. Né? Da mesma forma, se for um long, né? Por long ele gasta 8. Então, eu vou movendo de 8 em 8. Né? De 8 em 8 bytes. Eu também posso, né, de forma análoga, somar ou subtrair 3 posições de memória, não tem problema. Então ele vai mover 3 posições. Né? Então, se eu fizer assim, P1 no caso, mais 3, ele vai trazer, na verdade, a posição de memória de P1 mais 12 unidades, porque ele vai mover 3 vezes a quantidade de dados que são necessários, né, de bytes que são necessários para guardar o valor de P1. Uma coisa que eu esqueci de comentar nesse slide aqui, se eu não me engano. Então, olha só, ele fala o seguinte, observar que em C é possível atribuir qualquer endereço a uma variável ponteiro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é qualquer variável mesmo. Tá? Eu posso tanto botar uma posição de memória que eu manipule, quanto uma posição de memória que o meu antivírus manipule, por exemplo. E aí eu posso crashar meu antivírus ou crashar meu firewall e, enfim, manipular efetivamente o meu programa para driblar alguma segurança, para driblar alguma coisa efetivamente importante. Então, quando a gente trabalhar com ponteiro, a gente tem que sempre tomar cuidado para qual a posição de memória que a gente está apontando. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Bom, legal. Então, continuando, a gente pode fazer qualquer não, mas pode fazer algumas operações aritméticas com ponteiros. Tá? Então, digamos que eu tenha um ponteiro A e um ponteiro B, e esses ponteiros apontam, obviamente, para posições de memória diferentes. Se eu quero saber qual é a distância entre eles, né, qual é o intervalo entre eles, né, quantas posições de memória tem entre os dois, eu posso subtrair um do outro. Né? Então, eu vou saber exatamente quantos elementos tem entre os dois. Tá? E aí, se eu quiser saber quantos bytes tem entre eles, é só multiplicar pela quantidade de bytes que tem o tipo que está sendo manipulado nesses dois ponteiros. Tá? Então, aqui então, eu quero fazer o seguinte. Qual a diferença nesse exemplo aqui? Né? Eu pego o meu vetor, tá? E está aqui 0, 1, 2, 3, 4. Crio meus dois ponteiros, P1 e P2. Ambos os ponteiros são do tipo float. Né? Então, eles podem armazenar endereços de memória desse vetor aqui, que também é do tipo float, correto? Então, eu vou dizer o seguinte, P1 vai ser o endereço de memória do meu vetor na posição 2. Posição 2 é o terceiro elemento, que é o 3 aqui. Depois eu digo o seguinte, P2 é igual a vetor. Todo vetor, né, ele, assim, a variável que guarda o vetor, ele é um ponteiro por natureza, porque ele vai apontar para o primeiro elemento do meu vetor. Tá? Então, aqui, se eu ler o que está em vetor, né, eu acho que eu já mostrei isso na outra aula, se eu ler o que está aqui, ele vai mostrar exatamente essa posição de memória aqui. Então, o que eu estou querendo fazer aqui efetivamente é mostrar o início do meu vetor. Se eu estou mostrando o início do meu vetor, ele também é um ponteiro. Então eu posso simplesmente, né, dizer que o P2 é igual a vetor. E aí o que vai acontecer? Eu vou pedir aqui a diferença entre P1 e P2. Né? Então a diferença de P1 com P2 é o seguinte. A posição aqui seria, sei lá, 0 e a posição aqui é 8. Certo? E aí ele vai pegar aqui. Aí isso que ele vai fazer automaticamente. Tá? O float também é guardado em 4 bytes. Né?
Então, vai ter aqui 0 e 8, subtrai os dois, né? Subtrai um do outro, né? E divide pela quantidade de bytes que são guardados no float, e você vai ter o resultado que vai ser 2, né? Que são dois, entre essa posição de memória e essa posição de memória, eu tenho 2, vai ser ele próprio mais 1, né? 2 elementos, ok? Bom, como eu tinha falado, nem todos os operadores matemáticos são permitidos, né, para ponteiros, porque não faz sentido mesmo, né? Eu quero pegar um ponteiro e multiplicar por outro, vou parar lá numa posição de memória absurda que não tem nada a ver com, com, com minha variável, né? Eu também não posso, né, somar e subtrair ponteiros do tipo float e do tipo double, por mais que eles sejam equivalentes, né? Eu não posso porque a tipagem é importantíssima, né? Eu não consigo, justamente porque um está guardando 8 bytes como tamanho e o outro está guardando 4 bytes de tamanho. Você vai subtrair os dois, você vai encontrar um erro, né? Daí eu não sei nem se vai dar um erro de compilação ou se vai dar um erro de execução, mas qualquer um dos dois não é um erro e você não vai querer cair nessa cilada, tá? É possível comparar ponteiros em uma expressão relacional, tá? Então eu consigo mesmo ver se um ponteiro é maior do que o outro, eu consigo ver se um ponteiro é igual ao outro, eu consigo fazer esse tipo de situação. Mas eu só posso comparar ponteiros do mesmo tipo, né? Eu não consigo dizer se o ponteiro P1 que aponta para int é igual ao P2 que é double. Não consigo fazer porque eu não consigo comparar tipos diferentes de ponteiros. Bem, pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui. Esse vídeo já está um pouquinho longo. Então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com ponteiros e vetores, né? Que já é como a gente começa a ter uma aplicação um pouco mais prática, né? Porque para que eu vou utilizar o ponteiro se eu já tenho a variável, né? E aí é isso que a gente vai começar a entender, né? Para que a gente utiliza os ponteiros no C, né? E como spoiler eu posso falar que envolve vetores. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.